Nós vamos ler a palavra de Deus, Filipenses, capítulo 1, nós vamos do verso 19 até o verso 26. Porque estou certo de que pela súplica de vocês e com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, isso resultará em minha libertação. Minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado, mas que com toda ousadia, como sempre, também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho frutífero. Assim não sei o que devo escolher. Estou cercado pelos dois lados, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por causa de vocês, é mais necessário que eu continue a viver. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vocês para que progridam e tenham alegria na fé. Desse modo, vocês terão mais motivo para se gloriarem em Cristo Jesus por minha causa, pela minha presença de novo no meio de vocês. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Nós vamos orar pedindo que o nosso Deus oriente a nossa exposição, ilumine os olhos do nosso coração. Senhor, nós te damos graças pelo apóstolo Paulo, pelo exemplo de dedicação, de consagração de vida. Nós pedimos que nos deis esse único propósito, a glória do Senhor Jesus, quer na vida, quer na morte. E que o Senhor nos livre, Senhor, de motivos estranhos, espúrios, contrários à glória do Teu nome e àquilo que o Senhor fez por nós. Nos ajuda a ter um único propósito na vida, que é viver para a Tua glória, qualquer que seja o chamamento que o Senhor nos concede aqui nessa vida. Nós queremos agradecer por aqueles queridos que nos acompanham nessa noite, oramos por eles, que o Senhor os abençoe. Também oramos pelos que de alguma maneira estão sendo afetados, Senhor, por essa pandemia e pelos seus efeitos econômicos. Nós queremos orar, ó Deus, pelo nosso país. Oramos, ó Deus, para que o Senhor nos conceda condições de ganharmos o nosso pão tranquilamente, para termos uma vida tranquila, mansa, com toda piedade e respeito. Oramos pelos governantes, que o Senhor conceda a todos eles, a todos os níveis, sabedoria, para guiar o nosso país na retomada tão necessária. Senhor, também abençoa a Tua igreja, purifica dos falsos profetas, de falsas doutrinas, enche-a do Espírito Santo, dá-lhe fervor e paixão para anunciar o Evangelho nesse país. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos, antes de continuar, duas observações. Algumas pessoas têm perguntado nas redes sociais qual é a versão que nós estamos usando. Nós estamos usando a Nova Almeida Atualizada, NAA, que tem servido de texto base para todas as exposições que nós estamos fazendo agora, a Nova Almeida. E a segunda coisa que eu esqueci de dizer no começo, você já pode preparar a sua pergunta para ser respondida no final da exposição, aí na área de comentários do YouTube. E depois a nossa equipe técnica estará fazendo a das perguntas que nós teremos. Queridos, nós estamos diante de mais uma passagem da carta que Paulo escreveu aos Filipenses. Na parte anterior ao texto que nós lemos, Paulo havia escrito aos Filipenses que a prisão dele, na verdade, tinha contribuído para o progresso do Evangelho, para o proveito do Evangelho. Ele disse isso porque, com certeza, Epafrodito, que era de Filipos e que estava visitando Paulo na prisão, tinha trazido notícias preocupantes, ou de que os filipenses estariam preocupados com Paulo, com a situação de Paulo. E Paulo, então, na passagem que nós vimos na última segunda-feira, ele diz que aquilo que tinha acontecido com ele, a sua prisão, ao seu encarceramento ali em Roma, ele estava em prisão domiciliar, na verdade, aquilo tinha contribuído para o progresso do Evangelho em três sentidos. Primeiro, os guardas que cuidavam de Paulo, especialmente a guarda pretoriana, que era a guarda de elite, a guarda particular de César, tinha tomado conhecimento do Evangelho através de Paulo. Segundo, os cristãos de Roma, ao saberem que Paulo estava preso por causa do Evangelho, tomaram mais ânimo para anunciar a palavra de Deus com mais ousadia. E, terceira coisa, até mesmo alguns líderes que estavam com inveja da projeção do ministério de Paulo e
para não perder prestígio, haviam se desdobrado em anunciar o Evangelho, até com isso o Evangelho estava recebendo vantagem. O Evangelho estava sendo anunciado, ainda que por motivos errados, e Paulo estava se gloriando nisso, ele estava alegre. E agora, no texto que nós temos diante de nós, ele compartilha com os filipenses o seu coração, a expectativa que ele tem com relação ao futuro, particularmente o resultado do seu julgamento. E eu quero destacar 5 pontos aqui nessa passagem do apóstolo Paulo. A primeira é a certeza que ele tem da sua libertação, que nós lemos aqui no verso 19. Porque estou certo de que pela súplica de vocês e com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, isso resultará em minha libertação. O isso aqui que ele fala se refere aos versos seguintes, em que ele falou de que a guarda pretoriana tomou conhecimento do verdadeiro motivo pelo qual ele estava preso, que os irmãos de Roma estavam encorajados a anunciar o Evangelho e defender Paulo, até mesmo os inimigos de Paulo. Tudo isso redundaria, acabaria sendo usado por Deus para melhor, para aquilo que Paulo chama da sua libertação. Estou certo de que isso, todas estas coisas, resultará na minha libertação. Alguns estudiosos, uma vez que Paulo, aqui na passagem, mais adiante, ele parece estar em dúvida quanto ao que vai acontecer, se ele vai ficar livre ou se ele vai ser condenado, eles acham que essa libertação que Paulo se refere aqui é no sentido escatológico. Ou seja, quer Paulo viva, quer morra, ele será liberto, ele alcançará o final da sua existência aqui nesse mundo, entrará na glória e será livre das peias mortais, das amarras do pecado e das limitações introduzidas pela queda de Adão aqui. Entretanto, a interpretação mais simples da passagem é que Paulo está se referindo à sua libertação da cadeia. Tanto é que mais adiante, no capítulo 2 dessa mesma carta, no verso 24, ele diz assim: confio no Senhor, que também eu mesmo em breve irei até vocês. Quando ele estava na prisão e escreveu Filipenses, ele também escreveu uma carta a um amigo seu chamado Filemão. E nessa carta, escrita ao mesmo tempo de Filipenses, ele diz assim: prepare-me também pousada, Filemão, pois espero que por meio das suas orações eu lhes seja restituído. Então fica claro que Paulo tinha essa esperança, mais do que isso, ele tinha essa convicção, essa certeza de que Deus haveria de lhe dar um veredito favorável em tudo aquilo. E essa certeza não era alguma coisa mística. Havia alguns indicadores para o apóstolo Paulo de que ele teria um resultado positivo do julgamento ao qual ele estava sendo submetido. Como vocês sabem, Paulo estava preso em Roma por acusação dos judeus de Jerusalém, de que ele estava pregando um outro senhor que não fosse César. É claro que aquilo era uma disfarçatez dos judeus, não é? Eles queriam provocar os romanos a zelos para prender Paulo. Na verdade, os judeus estavam com inveja de que o apóstolo Paulo estava pregando a Cristo e levando as multidões a crerem na palavra do Senhor. E eles, revoltados, acharam essa artimanha para lançar Paulo na prisão. A essa altura, Paulo provavelmente já tinha feito uma defesa e ele estava esperando ou ser chamado mais uma vez perante César ou receber o resultado do julgamento. E ele, então, estava bem otimista com relação a isso, como ele diz aqui: estou certo que isso redundará em minha libertação. Então, algumas coisas traziam essa certeza para Paulo. Primeiro, ele já tinha apresentado bem a sua primeira defesa, ele sentia que tinha dado as respostas corretas. Segundo, o Império Romano, a essa altura, não tinha nada oficial contra os cristãos, pelo menos não por enquanto. A perseguição só iria começar alguns anos depois, da parte dos romanos. E o mais importante de tudo, Paulo contava com 2 coisas para a sua libertação, que ele menciona aqui no verso 19. Estou certo de que pela súplica de vocês, ou seja, através das orações de vocês a meu favor, e com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, tudo isso que me aconteceu resultará na minha libertação. Paulo contava com as súplicas e as orações dos crentes de Filipos, intercedendo diante de Deus para que ele fosse liberto. E também ele contava com a ajuda do Espírito Santo. Em que sentido?
Quando o Senhor Jesus Cristo avisou aos seus discípulos que eles seriam perseguidos, lá em Marcos capítulo 13, ele disse assim: quando levarem vocês para os entregar diante das autoridades, não se preocupem com o que irão dizer, mas digam o que lhes for concedido naquela hora, porque não são vocês que estão falando, mas o Espírito Santo. É a isso que o apóstolo Paulo se refere. Ele contava que o Espírito Santo lhe conduziria, lhe diria as palavras ou lhe daria as palavras certas diante do imperador, para que ele pudesse apresentar com toda singeleza a verdade do Evangelho, de que ele não era contra a autoridade do imperador, mas que ele não podia considerar o imperador como Senhor, como Deus, porque havia somente um Senhor, que era o Senhor Jesus Cristo. Paulo contava com a ajuda do Espírito Santo para isso. Em resumo, então, Paulo ele tem certeza da sua libertação próxima, porque ele conta com as orações dos irmãos, a ajuda do Espírito Santo, e as circunstâncias se mostravam favoráveis a um veredito positivo para ele. E aqui eu não posso deixar de notar uma importante lição. Paulo sabia que estava nas mãos de Deus libertá-lo ou não, e ele sabia que Deus usaria meios para isso, como sua defesa diante dos seus acusadores, as orações dos crentes a seu favor. O que nos impressiona aqui é que esse homem, que é aquele autor do Novo Testamento que mais fala em predestinação, em soberania de Deus, em nenhum momento ele despreza o fato de que Deus usa meios, Deus usa recursos, Deus usa instrumentos para cumprir a sua vontade e o seu plano. Então, é um erro pessoas temerem crer na plena soberania de Deus, que isso vai anular a responsabilidade humana. Eis o exemplo do apóstolo Paulo. Ele sabia muito bem que sua vida, o seu futuro estava nas mãos soberanas de Deus. Ainda assim, ele pede orações, ele conta com uma boa defesa diante do imperador, ele espera na ajuda do Espírito Santo para lhe dar as palavras corretas. Vamos agora para o segundo ponto que eu queria mostrar aqui. O primeiro era a certeza que ele tinha da sua libertação. Segundo, a sua expectativa de que ele não seria envergonhado, versos 20 e 21. Onde nós lemos assim: minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado, mas que com toda ousadia, como sempre, também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Embora Paulo estivesse persuadido da sua libertação futura, conforme acabamos de ver, a sua expectativa maior ali na prisão não era ficar livre, mas era outra coisa. A sua expectativa, ele diz aqui, ardente expectativa, na verdade, era que Cristo fosse engrandecido no seu corpo, como ele diz aqui no final do verso 20, que Cristo fosse engrandecido no seu corpo. Em outras palavras, que através dele, do apóstolo Paulo, o nome de Cristo fosse conhecido por todos e levado a todos ali em Roma, inclusive até ao imperador. E Paulo queria isso ardentemente, intensamente, ansiosamente, como ele diz aqui no início do verso 20. Essa é a minha ardente expectativa. Paulo queimava com esse propósito, com essa expectativa. O seu coração ardia de desejo de que Cristo fosse glorificado no seu corpo. E isso, ele diz aqui, no final do verso 20, que Cristo seja engrandecido no meu corpo, quer pela vida, isto é, pela vida dele, caso ele saísse livre do julgamento e da prisão como ele esperava, após ter falado de Cristo diante das autoridades, ou pela sua morte, ou seja, se ele fosse sentenciado à morte e fosse executado caso Deus quisesse, e ele então morreria como um mártir de Jesus Cristo. Essa era a ardente expectativa do apóstolo Paulo na prisão. Não era nem tanto a liberdade, era que Cristo fosse glorificado através da liberdade dele, da sua vida, se ele continuasse vivo, ou que Cristo fosse glorificado, engrandecido, se ele fosse condenado à morte. Quer na vida, quer na morte, Paulo queria a glória de Cristo, que o nome de Cristo fosse engrandecido e não o seu próprio nome. E nesse ponto, ele não queria ficar envergonhado, como ele diz no início do verso 20, minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado.
Em nada serei envergonhado. Em outras palavras, envergonhado diante de Deus, ou diante de mim mesmo, ou da igreja, por fraquejar, por negar a Cristo, diante da possibilidade da pena de morte, ou fracassar em anunciar o Evangelho. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo é: a minha expectativa é que Cristo seja engrandecido no meu corpo, e eu espero não ser envergonhado quanto a isso. Em outras palavras, eu espero não passar vergonha quando chegar a hora, quando o imperador disser: você vai ser morto à espada se você não negar Jesus Cristo agora. Paulo esperava ter coragem e ousadia naquela hora para dizer: pode me lançar as feras, pode cortar a minha cabeça, mas eu não renunciarei à fé em Cristo Jesus. Paulo esperava não ser envergonhado naquela expectativa ardente dele de que Cristo fosse glorificado, quer seja na sua vida, quer seja na sua morte. E, aliás, ele diz aqui, como sempre tinha acontecido, perceba aí no meio do verso 20, né? Como sempre, ou seja, em outras palavras, nunca tinha faltado coragem e ousadia a Paulo para testificar de Cristo diante das autoridades e mesmo diante dos perigos de vida, de morte que sempre o acompanharam. E não seria agora, nesse momento crítico da sua vida, diante do imperador, diante do carrasco, que ele haveria de fraquejar. A sua ardente expectativa era que Cristo fosse engrandecido, quer na sua vida, quer na sua morte, e ele não queria passar vergonha quando chegasse o momento. E a razão para isso, olha gente, o verso 21, ele diz: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Por que, Paulo? Seu maior desejo é que Cristo seja engrandecido, quer na vida, quer na morte. Resposta dele: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Em outras palavras, Cristo é a razão da minha existência. Eu vivo para Ele. Eu vivo para servi-lo aqui nesse mundo. Eu vivo para dar testemunho dele às pessoas ao meu redor. Aqui nesse mundo eu vivo em plena comunhão com Cristo. Viver é Cristo. Ele é a razão, Ele é a essência. Ele é a minha própria vida. De tal maneira, Paulo era consagrado a Jesus Cristo. O seu amor por Cristo era tão grande que Paulo não concebia a sua vida sem a presença do Senhor Jesus. E em troca, ou por outro lado, a morte era lucro para o apóstolo Paulo. Ele não temia a possibilidade de ser condenado a morrer. Por quê? Porque ele já estava no prejuízo. A morte era lucro. Em que sentido ele já estava no prejuízo? Porque ele já tinha morrido para si mesmo. Antes, quando escreveu a carta aos Gálatas, ele disse: já estou crucificado com Cristo. Já morri para o mundo, morri para o pecado, morri para as realidades pecaminosas, ainda que prazerosas desse mundo. Então a morte era lucro, porque ele já estava no prejuízo, humanamente falando. Ele não vivia por prazer. Ele não vivia para o conforto, mas ele vivia para Jesus. E ele sabia que a morte, portanto, não era o fim. Ele sabia que depois da morte, Cristo o aguardava. E ele sabia também que a morte finalmente seria vencida pela ressurreição. A minha ardente expectativa é que Cristo seja glorificado na minha vida ou na minha morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer, se vier a acontecer, pela vontade de Deus, é lucro. Paulo, queridos, é um exemplo de alguém que vivia literalmente para o Senhor Jesus. E essas palavras de Paulo, elas nos envergonham. Quão frio é o nosso coração, quão fraca a nossa resolução, quão inconstante o nosso compromisso diante de Deus e com o Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos desse essa paixão, que Deus nos desse essa ardente expectativa, que Ele nos desse essa visão da glória de Cristo e da sua obra completa, da sua pessoa preciosa, de tal maneira que nós fôssemos consumidos por essa vontade e tivéssemos esse único alvo na vida. Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Agora, em terceiro lugar, essa visão de Paulo, essa perspectiva que ele tinha com relação ao futuro, trazia um dilema entre a vida e a morte para ele, que é o meu terceiro ponto, versos 22 até 23 e 24. Entretanto, se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho frutífero, assim não sei o que devo escolher.
Estou cercado pelos dois lados, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Mas por causa de vocês é mais necessário que eu continue a viver. Essa maneira de Paulo ver a vida, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, como eu disse, trazia um dilema para ele. Porque ele tinha dito que morrer era lucro para ele, mas talvez não fosse lucro para os seus irmãos e para os seus filhos na fé. E aí então, pensando nisso, Paulo não sabia o que pedir a Deus, ou ele não sabia escolher entre viver e morrer. Veja como ele diz no final do verso 22, não sei o que devo escolher. E no início do verso 23, eu estou cercado pelos dois lados. Viver ou morrer? Viver aqui, servindo aos irmãos, ou morrer e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. É claro que ali na prisão, aguardando a sentença, que poderia sair a qualquer momento, havia somente duas possibilidades: ser liberto, e aí ele continuaria vivendo, e assim poderia abençoar muita gente e produzir mais frutos para Deus. Como ele diz aqui no verso 22, eu posso ainda fazer algum trabalho frutífero, ou ele poderia ser executado, que ele diz no verso 23, que ele poderia partir e estar com Cristo. Essa última possibilidade, embora Paulo tivesse convencido de que seria liberto, mas ele sabia que o resultado final estava nas mãos de Deus. Essa última possibilidade de que ele fosse condenado e executado era que estava mais próxima do seu coração. Não que Paulo tivesse desejo suicida ou que ele odiasse sua vida, não. É que nós já dissemos que o amor que ele tinha por Cristo e o desejo que ele tinha de estar com Cristo consumia sua vida. Então, diante dessas possibilidades, é natural que essa última expectativa fosse a mais próxima do seu coração. Porque ele diz aqui, no final do verso 23, eu tenho desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Esse era o desejo do coração. Mais uma vez, não entenda mal. Paulo aqui não está com intenções suicidas ou desprezo pela própria vida, mas é que ele já tinha provado um pouco da eternidade. Vocês se recordam que há cerca de 20 anos antes dele dizer essas palavras aqui, ele teve uma experiência que está narrada na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12, em que ele foi levado até o terceiro céu. E ele nem sabe se foi em corpo ou fora do corpo, mas ele diz que ele foi levado até o paraíso, até a presença de Deus, a presença de Cristo. E ali ele ouviu palavras inefáveis, que ele não tinha nem como trazer essas palavras para os seus leitores. Tanto é que ele não diz o que conversou, o que ele viu lá no paraíso. Então é claro que Paulo diz, depois dessa visão, não é? É claro, eu tenho desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Paulo já tinha visto como era a glória, ele já tinha estado no paraíso, numa visão, e agora ele ansiava por isso definitivamente. Ali naquela prisão, é óbvio que essa possibilidade, ele diz, é incomparavelmente melhor. Contudo, e esse homem não cansa de nos impressionar, não é? O senso do dever acabou prevalecendo sobre o seu desejo pessoal. Ele diz aí no verso 24, mas por causa de vocês é mais necessário que eu continue a viver. Por causa de vocês é mais necessário que eu continue a viver. Paulo colocou a necessidade dos outros acima do seu desejo pessoal. Ele que já tinha visto o paraíso, que tinha estado ali na presença de Deus, na presença de Cristo, ouvido aquelas palavras maravilhosas, visto coisas que ele nunca escreveu nem descreveu. Entretanto, por amor aos filipenses e aos demais irmãos, demais filhos na fé, ele diz assim, eu considero que é necessário. E aqui nós vemos então o meu quarto ponto. Eu tinha falado 5 pontos, na verdade são 4, né? É a sua convicção da necessidade de continuar vivo, verso 25 a 26. Convencido disso, de que é necessário que eu continue a viver, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vocês para que progridam e tenham alegria na fé. Desse modo, vocês terão mais motivo para se gloriarem em Cristo Jesus por minha causa, pela minha presença de novo no meio de vocês.
Paulo estava convencido, acabamos de ler, que era necessário continuar vivendo por mais um tempo, por amor aos filipenses. Por causa disso, ele diz aí no final do verso 24, essa convicção lhe dava certeza, acrescentava ainda a certeza de que o seu resultado seria positivo, ou seja, que a sentença lhe seria favorável. E Paulo diz aqui que queria ficar livre para voltar a vê-los, está no verso 25, estou convencido de que ficarei e permanecerei com vocês todos. Aqui ele já anuncia sua intenção de se reunir com eles lá em Filipos. E ele tinha 3 objetivos. Primeiro, no verso 25, ele diz, para que vocês progridam. Paulo sabia que era pastor, sabia que havia sido colocado por Deus como apóstolo dos gentios, ele era mestre e doutor da fé para com os gentios. Então, ele sabia que Deus queria usar o seu dom para o progresso na vida cristã das igrejas que ele havia fundado e outras que ele haveria de fundar. Ou seja, a vida cristã, de fato, é um progresso. Ela avança, ela se estende, ela continua. Ela não é um ponto, ela não é estática, ela é dinâmica. E Paulo havia sido chamado por Deus como pastor para conduzir aqueles irmãos até a maturidade cristã, até a experiência plena em Cristo Jesus. Então, ele queria ficar para ajudá-los a progredir. Segundo, está aí no final do verso 25, para que vocês tenham alegria na fé. Uma fé que produz alegria, que produz gozo. Para isso era necessário compreender uma série de coisas, a razão ou o motivo do sofrimento na vida, as realidades nas quais devemos de fato focar a nossa vida. Essa paixão que ele tinha, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, ele queria passar isso para os filipenses, para que eles pudessem também experimentar alegria na fé, qualquer que sejam as circunstâncias. E por último, aí no verso 26 ele diz, desse modo vocês terão mais motivo para se gloriarem em Cristo Jesus por minha causa, pela minha presença de novo no meio de vocês. Essa era a terceira razão pela qual Paulo queria voltar a vê-los, para que assim eles tivessem mais motivos para agradecer a Deus e gloriar-se em Cristo Jesus, porque ele ouviu as orações que eles tinham feito em favor de Paulo. Paulo havia sido restituído a eles e agora eles levantavam a Deus ações de graças, glorificavam a Jesus Cristo pela libertação do apóstolo Paulo. Mais uma vez, notemos aqui a preocupação de Paulo com a glória de Cristo, não é? Cristo vai ser glorificado pelos filipenses quando ele for libertado da prisão e voltar para o meio deles. Essa passagem nos ensina tanta coisa. Eu separei 5 delas aqui. Primeiro, que Deus usa meios para realizar os seus planos. Paulo, de fato, foi libertado. Ele foi livre, o resultado foi favorável. Ele saiu. Não temos certeza se ele esteve em Filipos, provavelmente esteve, visitou as igrejas, passou mais um tempo pregando o Evangelho, antes de ser preso uma segunda vez, e de lá ele não saiu. De lá ele foi decapitado pelo imperador Nero. Mas o que eu quero dizer é que Deus realizou os seus planos, os seus propósitos para com Paulo, através das orações dos crentes, através da defesa de Paulo naquele momento, que permitiu a sua libertação, e o auxílio do Espírito Santo. O que eu quero dizer aqui é que a soberania de Deus, ela não exclui o uso de meios e nem das decisões e das escolhas humanas. Deus, de tal forma, guia a realidade que as nossas decisões livres se harmonizam perfeitamente com o seu querer e com a sua vontade, de maneira que ele permanece soberano e eu permaneço absolutamente responsável pelas minhas decisões e pelas minhas escolhas. E é nesse cenário que as nossas orações, de fato, fazem sentido. Elas fazem sentido. Segunda lição que eu quero tirar desse texto é que ele nos ensina que depois da morte, os crentes em Cristo entram imediatamente na presença dele. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Meu desejo é partir e estar com Cristo. Na forma como ele diz a sentença, estar com Cristo vem imediatamente depois da partida. Partida aqui se referindo à sua morte. Pensando no caso, no contexto, a sua execução, caso ele tivesse sido condenado. Não foi, mas se fosse, ele partiria, ele morreria, mas ele estaria imediatamente com Cristo. Na sequência, ele estaria na presença de Cristo, que ele já conhecia.
estar com Cristo antes mesmo da ressurreição dos mortos, consciente e cheio de alegria e de gozo eterno. O apóstolo Paulo já está com o Senhor Jesus há quase 2000 anos, aguardando a ressurreição dos mortos. E todo aquele que crê no Senhor Jesus, que está arrependido dos seus pecados, que recebe Cristo como o único e suficiente Salvador, o Filho de Deus, Messias prometido, quando partir aqui desse mundo, se verá imediatamente com o Senhor Jesus, e lá, juntamente com os que já foram antes dele, aguardará a ressurreição dos mortos que se dará na vinda do Senhor Jesus Cristo. Portanto, nós aqui não podemos aceitar aquela ideia de que quando o crente morre, ele adormece, ele perde consciência, ou ele é completa, ou quando a pessoa morre, ela é extinta, não é? Ela deixa de existir. Não é esse o testemunho da Escritura. Terceira coisa que eu queria trazer aqui, terceira lição. Esse texto nos ensina que os crentes em Cristo, eles podem ter certeza da sua salvação. Veja o que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele diz aqui: eu estou cercado porque eu tenho desejo de partir e estar com Cristo. Para mim o morrer é lucro. Paulo não temia a morte, ele não temia o que viria depois da morte. Ele chamava inclusive de lucro. Ou seja, todas as alegrias, todos os prazeres, as riquezas desse mundo não são nada comparado com aquilo que Deus tem para nós depois da morte. Por isso que morrer é lucro. Paulo tinha essa convicção, a ponto de dizer: eu tenho o desejo de partir e estar com Cristo, que é muito melhor. O crente pode ter essa certeza, não é só o apóstolo Paulo. Sabe por que nós podemos ter? Porque não é com base em obras, não é com base em mérito. Paulo não tinha essa certeza porque ele era um crente melhor, maior, sobre-humano ou especial. Não, ele era um pecador como você e eu. Ele perseguiu a igreja, talvez envolveu-se na morte de cristãos também. Era um fariseu cego, cheio de ódio. Mas Deus mudou a vida dele. Ele creu no Senhor Jesus como sendo o Messias de Israel. Ele colocou sua esperança somente em Jesus Cristo. E a certeza de Paulo de que morrer era lucro se baseava na obra de Cristo, como ele tão claramente ensina na carta aos Gálatas, na carta aos Romanos, aqui na carta aos Filipenses, em todo lugar, que a salvação é pela graça, pela fé em Cristo Jesus. Por isso eu posso dizer: morrer é lucro. Você não precisa estar na dúvida se você de fato crê no Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. Quarta lição que eu queria tirar desse texto é que, à semelhança de Paulo, nós podemos também viver para engrandecer a Cristo. Viver para engrandecer a Cristo. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Qualquer que seja a sua vocação. Não é somente Paulo, porque ele era apóstolo e pregador, que ele podia viver dessa maneira. Qualquer que seja a sua vocação, dona de casa, professora, faxineira, motorista de Uber, um médico, uma advogada, um dentista, qualquer que seja a profissão, a vocação aqui nessa vida, você pode viver para a glória de Deus, viver para a glória de Jesus Cristo, não para você mesmo. Seja rico, seja pobre, culto ou despreparado. Essa é a razão da nossa existência. Viver é Cristo e o morrer é lucro. E a última coisa que eu queria dizer é que Deus não nos deixa só no caminho da vida e no caminho da morte. Veja a expectativa do apóstolo Paulo. Ele contava ali na prisão, ele contava com as orações dos seus irmãos, e ele contava com o auxílio do Espírito Santo, além, é claro, da comunhão bendita com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus não nos deixa aqui nesse mundo, Ele não nos dá uma missão impossível de viver vidas santas, de estar pronto para morrer pelo nome de Cristo, está pronto para ir a espada, as feras, a cadeira elétrica por amor a Cristo, a prisão, a processos por amor a Cristo. Ele não nos deixa sozinhos. Ele promete que Ele vai estar conosco. Nós temos as orações dos nossos irmãos orando por nós, nos sustentando com as orações. E nós podemos viver sim para a glória de Deus. Eu sei que você se sente fraco, eu sei que você se sente tentado, eu sei que você já falhou muitas vezes. Mas eu queria que nessa noite você cobrasse ânimo, pensando no que Paulo está dizendo aqui. Que a sua grande paixão seja que Cristo seja engrandecido na sua vida, quer seja na sua morte, quer seja na sua permanência aqui. Que Deus aplique essa palavra no seu coração, querido. Ore comigo agora, vamos buscar o nosso Deus.
mediante Jesus, para que essa palavra faça efeito nos corações daqueles que nos ouvem. Pai querido, que evangelho maravilhoso! Ó Deus, que promessas maravilhosas, que coisas estupendas, extraordinárias o Senhor tem preparado para nós. Portanto, Senhor, nós queremos dizer com segurança, desejamos partir e estar com Cristo, que é muito melhor. Dá-nos graça para não temer a morte, não temer a pobreza, não temer a prisão, a doença, mas estar prontos para estarmos com o nosso Senhor, quando o Senhor resolver nos chamar. Aplique essa palavra, Senhor, no coração daqueles que nos ouvem. Consola os nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Amém.